Rogério Marinho falando neste momento. Pronto, vamos ouvir aqui então o senador da oposição ao governo. Que esse texto ele possa levar em consideração a necessidade que o Brasil tem de uma nova legislação, mas uma nova legislação que tenha a responsabilidade de quem vai votar nessa legislação, né, de conhecermos o texto. O texto, na verdade, foi divulgado preliminarmente há pouco mais de 10 dias. Ao longo desse período ele vem sofrendo uma série de alterações. Hoje ainda a notícia é que às 18, 19 horas será liberado um texto final. A expectativa é que é um texto de mais de 140 páginas. Qualquer deputado que porventura vá proferir o seu voto num projeto dessa magnitude e dessa importância, né, necessariamente precisa entender quais são as suas consequências, de que maneira isso vai afetar o dia a dia da população brasileira. A gente não está tratando de um projeto que vai atingir setorialmente um ramo qualquer da economia. A gente está falando de uma mudança da condição tributária do país como um todo, com reflexo evidente no dia a dia das pessoas. Então, o bom senso, né, determina que nós tenhamos maior necessidade de tempo para nos debruçarmos sobre o texto. Essa foi a tônica, inclusive, da fala do próprio governador Tarcísio hoje. Isso é no encaminhamento? Sendo votado Qual é o hoje? encaminhamento? É para votar contra? Não, se votarmos hoje, acho que o partido, a questão do fechamento de questão ainda não foi definido, né? Eu saí um pouco antes, até porque isso está sendo votado na Câmara dos Deputados. Né? Caso haja votação na Câmara, terá que haver em 2 momentos, porque é uma PEC, até chegar ao Senado. Então, no nosso caso, acho que a gente só vai se debruçar sobre o texto de maneira mais efetiva depois que ele passar na Câmara após o recesso. Né? O que foi definido hoje, que caso a votação se encaminhe, né, apesar dos apelos e do bom senso que nós estamos preconizando aqui, da necessidade de nos debruçarmos sobre as alterações, aconteça hoje, né? Nós lamentamos, mas o PL provavelmente vai votar contra. Então, se for hoje, vota contra. Sim. Mas a defesa do partido é um adiamento. Por uma questão de absoluto bom senso, né? É um texto muito complexo em que as negociações estão ocorrendo a toque de caixa, né? Por pressão dos diferentes setores da economia, que são justos, é evidente. Mas, por exemplo, você não tem números disponibilizados pela Receita Federal em relação aos impactos que essas mudanças setoriais estão ocorrendo. A mim, que estou um pouco distante do processo, me parece que está havendo uma série de Frankenstein, de puxadinhos. Né? Quando você abre uma negociação com determinado setor, né, por mais justo que essa negociação seja, é evidente que isso vai afetar o todo. Então, eu acredito que, pelo bem do país, era importante que nós tivéssemos a oportunidade de aguardarmos, né, os impactos que esse texto finalizado após o processo de discussão vai ocasionar no conjunto da sociedade brasileira. Não apenas da própria Receita Federal, com números objetivos, porque ontem, no processo de convencimento, e esse dado é importante, né, que ocorreu junto aos municípios brasileiros, né, foi dito que quase 5.400 municípios teriam um ganho da arrecadação. Ora, o governo está afirmando o tempo todo que não vai haver aumento de carga tributária. Como é que aumenta a arrecadação de quase 5.400 municípios sem aumento de carga tributária? Onde é que está essa mágica? Então é importante que a gente tenha condição de se debruçar sobre o processo. O Brasil já paga mais de 34% do seu PIB anualmente, né, com impostos, e já temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, sem a contrapartida de serviços da mesma qualidade. Então, nada mais justo que a gente tenha tempo, né, para se debruçar, para todos nós nos debruçarmos, não apenas os parlamentares que vão votar, mas a própria sociedade brasileira, através dos senhores e das senhoras aqui presentes, são os veículos de informação que precisam dizer à sociedade, né, que reforma é essa, o que ela significa, qual o impacto que ela vai nos trazer. Né? Mudar o sistema tributário brasileiro, nós passamos 4 anos discutindo isso, o governo do presidente Bolsonaro. Né? Existiam 2 projetos de lei tramitando nas 2 casas, um no Senado da República e outro na Câmara Federal. Né? Isso foi debatido exaustivamente, o processo não conseguiu amadurecer dos 4 anos, pode ser que esteja amadurecido agora, mas se demorou 50, 60 anos para votar, por que não aguardar 2 ou 3 meses? Me parece absolutamente razoável a preocupação que o PL tem, né, de que nós temos realmente um texto que se adequa ao discurso que está sendo feito, ou seja, justiça tributária,
melhoria e simplificação da questão burocrática e que nós tenhamos uma condição efetiva de que aqueles que mais ganham paguem mais e aqueles que menos ganham paguem menos. E que haja efetivamente uma diminuição da carga tributária ou pelo menos a paralisação no nível em que ele se encontra hoje.